E aqui, na nossa sala do Mulher.com, a gente vai ter o prazer hoje de receber o padre Eice Valdez, autor do livro. Ele é escritor, além de sacerdote, claro, é escritor e também jornalista como eu, colega de trabalho, de profissão. Bem-vindo. Nós vamos conversar sobre o seu livro, mas é interessante a gente entender como a ideia deste livro foi concebida. Muitas pessoas falam assim, nossa, foi uma inspiração, eu estava assim e de repente eu acordei e falei, deixa eu escrever. No seu caso, como surgiu a ideia de escrever um livro sobre esse povo tão sofrido? E visto que eu sou um missionário, sou um estrangeiro, sou filipino, faço parte da congregação missionária PIME, que se chama Pontifício Instituto das Missões Exteriores, e foi enviado para cá para justamente estudar jornalismo, porque também a nossa congregação tem essa tarefa, compromisso, de, claro, além de anunciar o Evangelho, também de conscientizar os povos sobre as situações, aliás, no mundo. E quando foi enviado para cá no Brasil para estudar jornalismo, frequentava a faculdade, eu fui o único estrangeiro da turma. Eu fui bem acolhido. Aí eu comecei a pensar, como seria a experiência dos outros estrangeiros que estão presentes aqui no Brasil. E aí, quando estava já formulando meu TCC, que o meu livro é fruto do meu trabalho de conclusão do curso, a minha orientadora falou sobre, por que não falar sobre os migrantes e refugiados venezuelanos aqui no Brasil? E de fato... Naquela época estava bem em alta, Bem alta. Estamos falando de 2018, não? E que as redes sociais, as mídias estavam falando bastante sobre esse assunto. Bastante. Então pegou um factual, mas que é perene, Infelizmente, essa imigração acontece em todos os países, Exatamente. Pensando, assim, eu estudei teologia na Itália, na Europa, eu vi a situação dos migrantes, como também a Europa, tem uma certa resistência. Eu pensei, aqui no Brasil também existe esse movimento migratório, e por que não falar? Quase não se fala, de fato, também lá fora do Brasil. Aí eu fiz a pesquisa, procurei as pessoas, sobretudo refugiados e imigrantes, é isso, nasceu o livro. Eu, sendo estrangeiro bem acolhido, pensei também dos outros estrangeiros. E como o povo brasileiro acolhe os estrangeiros que depois, com o tempo, aí viraram não mais desconhecidos, mas como famílias. E a nossa igreja, não só os brasileiros, mas a nossa igreja acolheu também nas suas várias cidades, principalmente as cidades fronteiriças, apesar da resistência de muitos moradores das cidades, a nossa igreja acolheu. Não deixou faltar alimento, não deixou faltar remédio, não deixou faltar esse acolhimento total para as famílias, para os jovens que vieram. Você chegou a entrevistar pessoas contando as suas experiências nessa migração, ou os que, não só os acolhidos, mas os que acolheram? Tem uma história bem marcante. O nome dela é uma mulher, se chama Dona Mazé, Maria José na verdade. E quando estava trabalhando sobre o capítulo, como a igreja, não só da figura do padre, mas também da igreja como um todo, os leigos também, como acolhe os refugiados, essa figura marcou a minha pesquisa porque ela, na própria casa, no arco de 5 anos, acolheu 1.200 refugiados venezuelanos na própria casa. Aí eu falei, essa mulher seria a Madre Teresa dos refugiados venezuelanos. Não tem como, assim... Tem que estar no meu livro. Exatamente, tem que estar no meu livro. Aí ela contou para mim, quando ela começou a acolher pelo convite de um padre jesuíta, do padre Ronilson Braga, ele é um jesuíta, estamos vendo a situação dos venezuelanos aqui em Pacaraima. Fui lá em Pacaraima, justamente para fazer a pesquisa no campo.
ela falou, né, para o padre, tá bom, padre, vou ajudar o senhor, né? Na própria casa? Sim, não tem problema não. E aí, os próprios filhos, certo ponto, fizeram uma reunião para interditar a mãe, né? Porque, mãe, não é possível isso em casa. Eu perguntei, mas, dona Mazé, mas por quê, né? Porque acolher na própria casa. Padre, não tem explicação, mistério. O senhor vai deixar, né, os nossos irmãos, né, nessa situação, né, difícil, né, chegando, talvez passaram por várias dificuldades até chegar aqui na fronteira e deixar desse jeito? Não, né, porque é compaixão que toma mais conta, né, mas não é apenas piedade, mas compromisso como cristão, certo? E ela começou a acolher a própria casa, né? Depois os filhos, né, tá bom, deixaram a mãe acolher, até hoje ela está acolhendo. E ela falou assim, não vou esquecer a fala dela, né? Padre, a minha casa já foi palco de tantas tristezas e festas, de danças e lágrimas. Mas acolher sim, é porque é a nossa tarefa cristã. Que bonito. Inclusive, muitas pessoas perderam o hábito de ler a palavra de Deus e só se alimentam das leituras na missa e perdem aquela oração pessoal, aquela oração diária, aquele conhecer a palavra de Deus. E tem uma parte na palavra de Deus que os discípulos, inclusive Paulo, Pedro, João, Tiago, escreviam cartas às comunidades. Sim. Em uma das cartas, eu não vou me lembrar qual discípulo agora, diz o seguinte... muitos de vós acolheram em suas casas anjos e não o sabíeis. Então, estas pessoas que acolhemos e que fazemos o bem, e o próprio Jesus diz, o que fizerdes a um destes pequeninos é a mim que o fazeis. Então, eu imagino ela fazendo para Jesus todo dia, 1.200 vezes para Jesus. Eu imagino que tenha sido isso, essa experiência dela como cristã. E o seu livro conta essa história? Conta essa história da Dona Mazé. É justamente o livro, claro, a partir daquela inspiração evangélica, do Evangelho, eu era estrangeiro e me acolheste. Jesus falou isso, né? Então ele vai perguntar para cada um de nós isso. Eu era estrangeiro, mas me acolheste. Então entra no meu reino, né? Então, claro, também é a partir da encíclica do Papa, né, Irmãos Todos, que ele fala sobre a responsabilidade fraterna e a amizade social, que justamente diante de uma crise humanitária, né, como a situação dos nossos irmãos venezuelanos, é possível que, claro, a igreja, o Estado, a sociedade civil trabalharem junto, né, para o favor justamente daqueles que estão em necessidade, né, igual dos venezuelanos, né. A Mazé, é a única protagonista mulher deste livro? Tem várias, tem várias. No capítulo 3, se não me engano, tem também a Maria Sueli. É interessante, ela era brasileira, olha só, ela migrou junto com a sua família para a Venezuela, anos atrás. Infelizmente, com a situação, né, com o colapso econômico, político, social no país, ela nasceu lá, assim, ela é de família brasileira, mas nasceu lá em Venezuela. E com a crise, a família voltou para o Brasil. E ela atualmente está coordenando a pastoral universitária lá em Roraima, que está em liderança na acolhida também dos venezuelanos. Então é outra mulher de fibra que está no seu livro. Sim. O seu livro, qual a proposta dele? As pessoas que vão ler este livro, com certeza, o senhor não escreveu só para contar fatos, mas ele tem um propósito. Sim. No seu coração, qual o principal propósito deste livro? Claro, a proposta é da conscientização, claro, mas de saber escutar as pessoas. Porque o meu livro também é multimedial. Tem QR Code, que, claro, hoje, tempo tecnológico, né? Verdade. Todo mundo tem celular, né? E é possível escutar alguns trechos das entrevistas diretamente das vozes dos venezuelanos. Acha para nós a página, para a gente mostrar, porque essa é uma curiosidade. Certo, né? Eu ainda, dos livros que eu falei aqui, não tinha... É uma novidade, mais ou menos. É uma novidade, né? Gostei disso. Tem um QR Code aqui. Olha, pode segurar aí, padre, ele vai mostrar. Pode ficar tranquilo. E pode segurar mais um pouco.
ou não, pode ficar onde o senhor está mesmo. Esse QR Code está marcado para ouvir a Angel e... Janire. Ángel e Janire. Ah, é Ángel. Ángel, porque é espanhol, Porque é espanhol, verdade. Uhum. E então aponta a câmera, o link vai te levar para o link e você vai ouvir a voz deles contando. Exatamente. Isso é novidade mesmo, eu gostei disso. É multimedial, né? Inclusive, assim, porque o livro, o protagonista não é o Padre Ace, não é o autor. Os venezuelanos, os refugiados e os migrantes. É de fato também a capa, né? Essa aqui foi feita, o quadro, a imagem. O quadro foi depinto por um artista venezuelano, então é um conjunto, uma colaboração este livro, né? Eu fui apenas, vamos dizer, organizador, né? Escutava, como jornalista, né? A importância da escuta. Então, os leitores não vão ler apenas, mas também vão escutar. Escutar. Essa é uma experiência, e para mim aqui, vou ser sincera, pode até já ter muitos livros assim, mas para mim é inédita, porque eu vou ler, vou me inteirar da história. Exatamente. E, ao mesmo tempo, eu vou interagir com o personagem, ou o personagem vai interagir comigo, me contando e eu ouvindo ele falando sobre essa experiência dele. Exatamente. Nossa, olha, Padre Ace, eu estou gostando demais. E se o propósito é conscientizar, isso vai além das fronteiras, né? Sim. Porque aqui está marcado fronteira aberta e aqui a Venezuela e o Brasil, mas como nós falamos, isso acontece em outros lugares do mundo e tem muitos imigrantes que chegam e são rechaçados pela população, né, de determinadas cidades, são maltratados e colocados muitas vezes para fora, em situações de humilhação. Então, esse livro também seria para nos ajudar e nos ensinar a acolher. Sim. O senhor falou sobre ouvir. A escuta. E também de acabar, digamos assim, com aquela ideia ou mentalidade, são coitados, estão aqui, podem fazer qualquer trabalho, mas não é, são pessoas, são profissionais. Eu entrevistei advogados, né, gerentes, administradores, quando estavam ainda lá em Venezuela. E são pessoas realmente profissionais e capacitadas. E isso vai enriquecer a experiência, troca de experiência, cultura. Também, o meu livro praticamente vai falar sobre gastronomia, a experiência na igreja, no esporte também. Então, as fronteiras que são abertas, seja para os refugiados, tanto para aqueles que acolhem, né, os migrantes refugiados. Então, a ideia é justamente isso, né, que o meu TCC não seja um material que fica na biblioteca, né, da faculdade. Sendo eu missionário, que eu das Filipinas saí, né, vim para cá no Brasil, além fronteiras. Quero também que a minha obra, meu livro, seja também um material que vai além fronteiras. Olha, eu vou fazer uma anotação aqui do lado, fronteira aberta do coração. Porque nós temos que abrir o nosso coração, as fronteiras, tirar as barreiras para acolher estas pessoas e vê-los e ouvi-los assim, com o ouvido cristão, com o ouvido de Madre Teresa, como foi a Damazé, né? E poder fazer desse mundo um mundo melhor. Certo. Eu acredito nisso. Parabéns pelo livro. Obrigado. Né? Tem alguma outra história, antes da gente encerrar, que o senhor gostaria de compartilhar conosco? Tem também um jovem, né? Aliás, o filho do Ángel e Janire, que ficou para trás, na verdade, na Venezuela quando o casal veio para cá. E depois foram buscar ele para justamente morar já juntos, não? E ele também começou a frequentar a igreja. E no início ele tinha dúvida, será que eles vão me acolher no grupo de jovens? E agora ele faz parte do grupo de jovens e também missionando, né? Fazendo pregações, retiros, junto com os outros jovens. Isso é maravilhoso, porque é um testemunho que nós, na igreja, né, sendo uma igreja que universal, está no mundo inteiro, nós, como cristãos, temos essa tarefa e missão de acolher, porque acolher, né, acolhida é também evangelizar, não é? Com certeza.
Jesus falou, né? E é tão interessante que a gente aprende tanto com as pessoas que vêm para as nossas casas e que são de outras cidades, são de outros países. É muito gostoso conversar. Isso falou sobre ouvir. Como é importante ouvir. E Jesus falou, eu era estrangeiro, me acolheste, então isso também a partir da minha experiência pessoal, se queremos dizer também, né? Isso me inspirou justamente de escrever um livro que possa conscientizar e fomentar mais a acolhida, a amizade social, compromisso cristão, né, nesse sentido. Padre Eice, eu agradeço a sua participação conosco hoje, agradeço os presentes. Ele trouxe um livro Fronteira Aberta para mim, trouxe um outro livro da editora, uma camiseta, uma revista que eu estou amando. Eu quero agradecer, né, pelo Mundo em Missão, porque enriqueceu para mim o meu conhecimento. Obrigada pelos presentes. E agora o presente o Senhor vai nos dar, mas para todo mundo que está assistindo o programa. O Senhor pode interceder por nós? Claro. Né? Fazer uma oração para que a gente aprenda a ser mais humano, mais cristão? Claro. Vamos então? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amanhã é a festa de Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil, Maria, mas também ela é a Rainha da Paz, Rainha dos Apóstolos. Pedimos a sua intercessão para que naqueles lugares onde existem conflitos entre os povos, que a paz reina nos corações dos seres humanos, destes povos. E também que todos nós que tenhamos um coração aberto, um coração missionário, pronto para anunciar a paz, a novidade do Evangelho, né, que é Cristo. Então pedimos a sua intercessão e rezamos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Aparecida, rogai por nós. Eu tenho, às vezes, de falar a Ave Maria, na Santa Maria, Mãe de Deus, às vezes eu falo Santa Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Eu já ia falar isso aí, mas deixa eu dar uma brincadinha, é Ave Maria, mas tem que ser certinha, completa. Padre, muito obrigada por estar conosco. O Senhor nos abençoa agora, mais uma vez. Claro. Encerramos, então, esse bloco, agradecendo a sua participação. Sucesso no livro, inclusive, para quem se interessou pelo livro do Padre Eice, nós teremos aqui, em breve, no Shopping Católico, ok? Então, você pode pedir aí Fronteira Aberta com o Padre Eice, ok? Então, o senhor abençoa a gente? Claro, e quero também agradecer por essa oportunidade, né, por falar sobre este livro. Então, vamos lá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Aí eu vou para o intervalo, feliz da vida, mas a gente volta já, porque hoje é aniversário de Mara Gimenez. E eu vi que tem aqui, muitas pessoas mandando parabéns para a Marinha e a gente quer compartilhar isso no próximo bloco. Fica com a gente volta já.